Beleza, gente. Então, já vimos aqui o que tem de mais importante com relação a serviços públicos. Primeiro, as espécies de delegação, né? Saber o que é autorização, permissão e concessão, que a gente já bateu direitinho. E essas formas de intervenção e principalmente extinção da concessão que estão lá previstas na Lei 8987, que você deve ter dado uma lida. Deixa eu só fechar o negócio que eu prometi para você no final da aula passada. Porque eu falei que na rescisão judicial o concessionário só pode parar após decisão judicial definitiva, transitada em julgado. Olha só, tem um detalhezinho aqui que sempre o pessoal me pergunta e sempre tem gente que confunde isso em prova. Olha só. Qual é a diferença aqui da Lei 8666 para a Lei 8987/95. Lei 8666, Lei Geral sobre Licitação em Contratos, né? A Lei 8987 é a Lei sobre Delegação de Serviços Públicos. E aí acontece, na delegação de serviços públicos, a gente já sabe que a administração tem que fazer licitação. Né? No caso da concessão tem que fazer concorrência, no caso da permissão tem que fazer uma outra, tem que escolher uma modalidade de licitação qualquer, ou seja, depois vai assinar um contrato de concessão. Ou seja, a Lei 8666, ela é utilizada de forma subsidiária em se tratando de serviços públicos. Porque como é que será esse contrato de concessão? O contrato de concessão vai ter que obedecer às regras da Lei 8666. Como será a licitação que será feita para concessão, para permissão? Tem que obedecer à Lei 8666. Então ela é utilizada de forma subsidiária. Agora repara o seguinte. Na Lei 8987, a administração está fazendo fez uma concorrência, depois assinou o contrato, a empresa foi contratada para prestar um serviço público. Por exemplo, concessão de uma rodovia. Então, a empresa vai prestar o serviço de exploração e manutenção daquela rodovia, né? Que é uma prestação de serviço público. Por quê? Porque o serviço está sendo prestado diretamente para a população que utiliza a rodovia, que passa com os carros lá e paga o pedágio. Então, quem é que paga a concessionária? Quem paga é o usuário. Não é a administração que paga a empresa concessionária, é o usuário do serviço que paga por meio de pedágio, certo? Diferente do que acontece na Lei 8666, que, por exemplo, a administração contrata uma empresa para prestar serviço de segurança de um hospital público. Tá. O que a empresa está fazendo? A empresa está prestando um serviço de segurança. Esse serviço não é serviço público, a empresa está prestando um serviço que é um serviço particular. É um serviço privado. Segurança do hospital. E quem é que paga por esse serviço? O contrato é entre o governo do Estado do Rio de Janeiro e a empresa de segurança. Quem é que paga a empresa? É a administração. No caso, o governo do Estado do Rio de Janeiro contratou a empresa de segurança e quem vai pagar a empresa é o governo do Estado do Rio de Janeiro, a administração. Então, aqui na Lei 8666, a lei vai dizer que se a administração não cumpre com suas obrigações, então, qual é a obrigação da administração aqui nesse contrato da Lei 8666? Basicamente, a obrigação da administração é pagar. A obrigação do governo do Estado é pagar a empresa de segurança. E aí a gente sabe que se a administração não paga por mais de 90 dias, a empresa pode parar de prestar o serviço.
a empresa precisa ingressar com uma ação judicial alegando que não está recebendo e receber decisão judicial que permita a ela parar de prestar o serviço? Não. Primeiro mês não recebeu, segundo mês, terceiro mês, depois de 90 dias sem receber, a empresa vai lá e pode parar de prestar o serviço. E aí sim pode pleitear uma rescisão judicial ou amigável judicial. Mas ela não precisa de autorização judicial para parar de prestar o serviço. Por quê? Porque o serviço que ela está prestando não é serviço público. O serviço que a empresa de segurança está prestando é um serviço particular. Diferente do que acontece em relação à Lei 8987. A concessionária de serviço, ela está prestando um serviço público diretamente para a população interessada, para o usuário. Então, quando a administração não cumpre com as suas obrigações aqui nesse contrato de concessão, ora, quais podem ser as obrigações? Sei lá, no contrato de concessão está dizendo que a administração era obrigada a liberar uma área para a empresa, para a concessionária, é obrigada a entregar equipamentos até o dia tal para a empresa concessionária. A obrigação da administração aqui nesse contrato de concessão de serviço público não é pagar a empresa, porque não é a administração que paga a empresa pela concessão. Quem paga é o usuário. Portanto, aqui, se a administração não cumpre com as suas obrigações, de qualquer maneira, a concessionária está recebendo do usuário. Por isso que aqui sim, se a administração não cumpre suas obrigações, a empresa concessionária não pode parar de prestar o serviço. Se a administração deixa de cumprir com suas obrigações por mais de 90 dias, a concessionária pode parar o serviço? Não, porque se não cumprir não é pagar, pode ser outra coisa. Se isso começar a inviabilizar, tudo bem. A empresa ingressa com uma ação pleiteando a rescisão judicial do contrato e aguarda o judiciário decidir. Quando a decisão transitar em julgado, está rescindido o contrato, aí ok, ela pode parar. Só quando o contrato é rescindido judicialmente, ok? Dá uma olhadinha nisso aqui, que sempre me perguntam, né? Gustavo, eu não entendo por quê, né? Para parar não tem que ter decisão judicial? Depende do que a gente está tratando aqui. Na Lei 8666, não precisa de decisão judicial. Após 90 dias sem pagamento, ela pode parar de prestar o serviço. Na concessão, ela não pode parar de prestar o serviço porque o serviço é público e pelo princípio da continuidade do serviço público, ele não pode ser paralisado. São visões diferentes, tá? Beleza. Ok, gente. Então, vamos agora fechar só algumas classificações. Classificações de serviços públicos. E aí, como eu falo sempre com vocês, classificação é a pior coisa que tem direito administrativo. Aliás, em qualquer matéria, né? Classificação é aquele negócio. De acordo com a classificação do mestre tal, de acordo com a classificação do doutrinador tal, os doutrinadores nunca se entendem. Então, uma classificação não bate com a outra, não bate com a outra, chega na prova, utiliza uma classificação, você fica, o que eu faço aqui? Eu acho, na minha opinião, isso não deveria ser cobrado em concurso. Ou então, pelo menos, o edital tinha que colocar, né? O edital, direito administrativo, indicação doutrinária, livro do autor tal. E aí você vai estudar a classificação dele. Porque realmente é um problema isso, né? Aparecem lá classificações diferentes, aparece uma... E principalmente em serviços públicos, eu comentei com vocês no início do programa, que serviço público é o assunto que tem mais divergência doutrinária. Então, classificação de serviço público é a pior coisa que existe em direito administrativo. Tem várias questões que estão furadas, né? Que vai para um lado, mas tem corrente de outro jeito. Mas, pelo menos, não tenho visto, as bancas sabem disso, e não tenho visto as bancas explorarem muitas questões pedindo classificações diferentes com relação a serviços públicos, não, porque fatalmente várias delas, né, são problemáticas porque a gente não sabe para onde ir. Vou só falar duas que eu acho que são relevantes aqui. Primeiro esse aqui.
O que é serviço público próprio e o que é serviço público impróprio? Vamos raciocinar da seguinte maneira. Vocês lembram que eu falei no início daqui do assunto, né, serviços públicos? Serviço público pode ser delegado por concessão, permissão e autorização. Eu falei que autorização é doutrinária. A Lei 8.987 nem fala de autorização do serviço público, só fala de permissão e concessão. Por quê? Qual foi o exemplo que eu usei de autorização de serviço público? Segurança particular. Você quer montar uma empresa de segurança particular e aí quer botar cancelas em algumas ruas, quer colocar guaritas em algumas ruas, com o pessoal andando de bicicleta, com rádio e tal. E aí, se tiver algum problema, liga para a polícia para dizer que a casa está sendo invadida. Então, serviço de segurança particular. A empresa que quer trabalhar com aquilo tem que pedir autorização à administração. A administração vai analisar e vai autorizar ou não, discricionariamente. Certo? Certo. Aí eu te pergunto, segurança particular é serviço público? Um monte de gente fala que não. Aliás, que eu acabei de falar, né? Aquela empresa de segurança para o hospital. Segurança particular não é serviço público. Serviço público é a segurança pública que o Estado presta para a população, né? Segurança particular, tem muita gente que fala, não é. A empresa vai trabalhar com serviço de segurança particular para ganhar dinheiro. É ela que procura a administração para pedir. Então não é um serviço público. Ora, mas a administração só vai autorizar se a administração entender que isso trará benefício à população, olhando o interesse público, senão ela não vai nem autorizar. Então existe uma discussão se, por exemplo, a segurança particular deve ser encarada como serviço público ou não. Por um lado, não deveria ser encarado como serviço público, porque não é o poder público que procura alguém para prestar. É a empresa que procura a administração para pedir. Então, se é a empresa que procura a administração para pedir, a administração pode autorizar ou não, não deveria ser considerado como serviço público. De outra maneira, a administração só vai deixar, só vai autorizar se ela entender que tem interesse. Ou seja, existe divergência. Muitos autores entendem que os serviços autorizados, os serviços delegados por autorização, não devem ser considerados serviços públicos. Só devem ser considerados serviços públicos aqueles que a administração presta diretamente, tipo segurança pública. Quem presta serviço de segurança pública é a administração diretamente, por meio das polícias civil e militar. Ou aqueles serviços que a administração delega por permissão ou concessão. Quando a administração, então, vai fazer uma licitação para chamar as empresas e escolher alguém para prestar. Daí é que vem essa classificação. O que é o serviço público próprio? Ou serviço público propriamente dito? São aqueles que a administração presta diretamente, segurança pública, ou delega por concessão ou permissão, ou seja, mediante licitação. Os serviços autorizados, segurança particular, táxi. Táxi deve ser autorização de serviço público. Por quê? Olha a confusão disso. Por que tem muita gente que confunde? Porque você entra no táxi aqui no Rio de Janeiro, e eu acho que em maioria das cidades, você entra no táxi, já vê um papel colado no para-brisa lá, permissionário. O taxista é um permissionário. Permissionário é permissão, né? Aí eu te pergunto, tem licitação para escolher taxista? Não, não tem licitação. São os taxistas que vão lá e procuram a administração e pedem. E a administração vai dizer, tá legal, eu vou dar 50 autorizações. Ih, tem pouco táxi. Vou dar mais 500 autorizações de táxi. Daqui a pouco o município coloca metrô em tudo quanto é lugar. Tem metrô na cidade toda. E aí chega a conclusão que agora não precisa de tanto táxi. Pega lá metade daquelas autorizações e revoga. Ó, metade das autorizações estão revogadas. Aquelas autorizações que foram concedidas nos anos de tal até estão revogadas. Ah, mas eu estou trabalhando como taxista. Perdeu. Deveria ser assim. Só que existe... Né, não vou nem falar disso para não magoar, né? Não estou falando o taxista trabalhando lá, está ganhando o dinheiro dele, mas o pessoal vende autonomia. Nada disso deveria ser permitido.
Administração, o taxista vender autonomia para outras pessoas. O táxi deveria ser encarado como uma autorização. A administração autoriza, quer trabalhar com táxi, pode vir, mas fica sabendo que a hora que a gente achar que tem muito táxi rodando na rua, a gente vai cortar metade, tá legal? Você sabe disso? Beleza, pode trabalhar, mas não vai alegar amanhã depois que eu tenho família para sustentar. Não, coitado do taxista. O taxista tá lá correndo atrás, nem sabe, tem a menor ideia disso. Mas deveria ser. Enfim, esses serviços delegados mediante autorização é que não são considerados serviços públicos propriamente ditos. Por isso é que eles são considerados serviços públicos impróprios. Ok? Então, o que é serviço público próprio ou serviço público propriamente dito? Aqueles prestados diretamente ou concedidos, né, ou delegados por concessão ou permissão, porque teve licitação. Os serviços autorizados são aqueles serviços públicos impróprios. É isso. E outra classificação importante é essa aqui. Essa aqui é muito importante. Um serviço pode ser geral ou individual. O que é serviço público geral? Geral é aquele serviço que é prestado a todo mundo de forma generalizada. É prestado de forma universal. Daí o termo uti universi. Universi, né, em latim aparece o serviço público uti universi. Ou seja, serviço público universal, universalizado, prestado para todo mundo. É aquele que está à disposição de qualquer um. Por exemplo, iluminação pública. Quanto da iluminação pública me beneficia? Você sabe quanto da iluminação pública é prestada a você? Não. Limpeza urbana, varrição de rua, né? Folha de árvore que cai, vai lá e limpa, isso beneficia a população? Sim. Mas quanto daquele serviço de varrição de rua é prestado a mim, Gustavo, individualmente? Você consegue verificar isso? Não. Então, tanto a iluminação pública quanto a limpeza urbana são serviços públicos gerais, prestados a toda a coletividade. Então, por exemplo, eu não jogo nada no chão. Tem um monte de gente que joga. Então, o serviço de varrição de rua, serviço de limpeza urbana, é prestado muito mais para aquele que joga lixo no chão do que para mim que não jogo nada. Né? Para mim, uma pequena parte é prestada por causa de folha de árvore que cai no chão, etc, etc. E, claro, porque os outros jogam, ele vai limpar para me beneficiar de não andar numa rua suja. Beleza. Geral. Agora, o que é o serviço individual? É aquele que é prestado individualmente a cada pessoa no singular, ao João, à Maria, ao José. Individual, ou por isso, uti singuli, singular. Você consegue perceber quanto daquele serviço que é prestado a cada um. Exemplo, energia elétrica. Energia elétrica é serviço público? É. Fornecimento de energia para minha casa é um serviço individual. Não é iluminação pública. É energia elétrica fornecida para mim. Telefonia, o meu celular, o meu telefone, meu gás, a minha água, o meu esgoto que eu uso. Eu sei exatamente quanto daquele serviço está sendo prestado para mim. É diretamente para mim. Coleta domiciliar de lixo. É a coleta do meu lixo. Eu sei exatamente quanto está sendo prestado para mim. Se eu botar um saco de lixo lá, eles levam. Se eu botar 2 sacos, eles levam 2 sacos. Então eu sei exatamente o que eles estão prestando para mim. Consegue individualizar. Então esses serviços são individuais. Bom. Daí, entende o seguinte. O dinheiro que é utilizado para custear os serviços gerais, iluminação pública, saneamento básico, né, limpeza dos rios, desassoreamento dos rios,
isso tudo, os serviços gerais, o dinheiro tem que vir de onde? Da receita dos impostos. Então a União tem os impostos federais, os estados têm os impostos estaduais, o município tem os impostos municipais. Então, por exemplo, o município basicamente tem 3 impostos: IPTU, ISS e ITBI. IPTU das casas, né, dos imóveis, o ISS, Imposto sobre Serviço, e ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Quando você negocia algum imóvel, vende uma casa, não sei o quê, tem que pagar um imposto. Tá legal. O dinheiro desses 3 impostos vai para o município e com esse dinheiro o município vai bancar o saneamento básico, vai bancar a limpeza urbana, vai bancar os serviços gerais. O Estado, mesma coisa. Tem os impostos estaduais, basicamente o ICMS, o IPVA e o ITD, que é o Imposto sobre Transmissão ou Doação. Não interessa o que são os impostos. O dinheiro dos impostos estaduais vai para o Estado e o Estado pega todo esse dinheiro. Então, é errado o que a gente fala. O dinheiro do IPVA, eu pago IPVA e as ruas estão esburacadas. O dinheiro do IPVA não é para consertar a estrada. O dinheiro do IPVA entra na conta do Tesouro, da mesma maneira que o dinheiro do ICMS e o dinheiro do ITCD, ou seja, os impostos estaduais, todos entram lá, e com esse dinheiro do IPVA, junto com os outros impostos estaduais, o Estado vai gastar com segurança pública, com educação, com saúde, com segurança, com tudo. O dinheiro dos impostos, ele não é marcado. O dinheiro de IPVA é para... eu pago IPTU e a minha rua... O dinheiro de IPTU não tem nada a ver com a rua, com iluminação, com nada disso. Então, os serviços gerais, o dinheiro tem que sair da receita dos impostos. Diferente dos serviços individuais. Eles têm que ser bancados por taxas ou tarifas. Qual é a diferença? A diferença Vamos lá, eu dei 2 exemplos de serviços individuais. Vamos ficar com esses 2 aqui. Energia elétrica. A energia da sua casa é um serviço geral ou individual? Individual. A coleta domiciliar de lixo, do seu lixo, é geral ou individual? Individual. Agora, você tem opção de querer ou não querer energia elétrica? Tem. Não quero luz na minha casa. Eu posso parar. Você pode parar de pagar a conta de luz. Pode parar a conta de luz, eles vão perguntar, sem pagar, eu não quero mais conta de luz. Eles vão lá e cortam. Ou você pode chegar lá, olha só, eu vou pagar esse mês aqui, a partir do mês que vem, corta a luz da minha casa que eu não quero mais luz, tá? Não preciso de energia elétrica, vou viver com vela, vou tomar banho frio, não preciso de ar-condicionado, beleza. Ninguém é obrigado não a ter energia elétrica. Você é obrigado a ter telefone? Não. Você é obrigado a ter celular? Não. O que você paga de energia elétrica, de telefone, água, olha só, pode cortar a conta de água da minha casa, pode cortar, porque eu não quero mais água da minha casa. Vai viver com o quê? Não interessa. Não vou viver sem tomar banho, né? Agora eu fiz uma promessa que eu vou ficar sem tomar banho. Eu acho que o banho tira, né, as energias positivas do corpo. Então eu fui lá numa religião, fala que o certo é não tomar banho, porque quem não toma banho fica mais energizado. Não vou tomar banho. Você pode fazer isso? Pode, à vontade. E beber água? Eu só vou comprar água mineral. E pela religião fala que eu só posso tomar no máximo 200 ml de água por dia, porque beber muita água também tira as energias e tal, não sei o quê. Não quero mais água. Beleza. Ninguém é obrigado a ter água em casa, não. Muito bem. Esses são serviços facultativos.
O que você paga de água, luz, telefone, energia elétrica é tarifa. É um serviço individual e facultativo. Por isso que eles são custeados pelas tarifas. Pedágio. Pedágio de serviço individual, facultativo, hein? Eu falei há um tempo atrás aí da linha amarela, né? Que eu venho dar aula para cá, eu venho pela linha amarela e pago o pedágio. Né? Eu falei que era 5,50, né? Da outra aula, agora que eu vi é 5,50, não é 5,90. Para vir e para voltar, cara. 5,90, quase R$12 para ir e voltar todo dia que vem aqui. Beleza. Mas eu posso não utilizar a linha amarela, sabia? Tem outras ruas. Se eu quiser vir por dentro aí e tal, não sei o que, vou demorar mais, né? Vou demorar mais. Então eu uso a linha amarela porque eu quero. Porque eu quero pagar por isso. Quer dizer, eu quero pagar, eu quero usar e aí eu pago, né? Gostaria muito de usar a linha amarela sem pagar, mas é facultativo, não sou obrigado a usar a linha amarela. Então, o pedágio é tarifa. Eu pago se eu quiser. Agora, no caso da coleta domiciliar de lixo, é um serviço individual, que é a coleta do meu lixo, mas ele é obrigatório. Eu sou obrigado a pagar a taxa de coleta de lixo, colocando lixo ou não, porque é um serviço que está à minha disposição. Então, eu boto lixo lá, ela vai levar. Se eu não botar lixo nenhum, ela não vai levar lixo nenhum. Aí eu posso procurar a administração, olha só, eu não vou mais usar nada de coleta de lixo, não vou colocar mais nenhum lixo na porta, portanto não quero mais pagar a taxa de lixo, ok? Negativo. Você vai pagar querendo ou não querendo, que ele é obrigatório. Ok? Então fica assim, tá? Os serviços gerais são custeados por impostos. Os serviços individuais, você pode dividir ainda entre os facultativos, então, cobrados por tarifas, e aqueles individuais obrigatórios. Esses obrigatórios são custeados por taxas. Fechou? Fechou. Bom, para a gente terminar aqui esse tema de serviços públicos, eu só vou pincelar para vocês, dizer o que é PPP. Por quê? O pessoal vem me perguntando, eu vou fazer prova fiscal, vou fazer outra prova mais complexa, eu posso assistir às aulas de tribunais? Pode, para ter uma noção, mas muitos assuntos você precisa aprofundar. Então isso aqui, por exemplo, PPP cai muito com detalhes para fiscal, para tribunais de contas, né? Para tribunais só não vem caindo, para o INSS, um monte de gente perguntou, Gustavo, para o INSS, posso assistir tuas aulas? Pode. Vai cair nesse nível também. Bom, só noção do que é PPP. Está previsto na Lei 11.079. Se você tiver que estudar mais a fundo, vai ter que ler essa lei. Por enquanto, não precisa nem pegar a lei para ler. Deixa eu só explicar um negócio. O que é PPP? O nome está dizendo, parceria público-privada. É uma parceria que o setor público, que a administração faz com as empresas privadas para disponibilizar um serviço público para a população. Quando? Quando é um serviço que a iniciativa privada sozinha não teria interesse. Eu estou falando de concessão, né? A linha amarela que eu falei aqui no Rio de Janeiro. A administração, a prefeitura perguntou, olha só, eu quero escolher alguém para construir a linha amarela, você paga toda a obra da linha amarela, depois mantém a linha amarela e pode colocar um posto de pedágio ali no meio, pelo prazo de 20 anos, e aí vai ser remunerado. Aí teve licitação, uma empresa venceu, beleza, está ganhando, está lucrando ao longo de 20 anos, vai recuperar tudo aquilo que ela investiu com lucro. Beleza? Beleza. Aí a União faz o seguinte, olha só, eu quero escolher uma empresa para asfaltar a Transamazônica toda e fazer um serviço de manutenção na Transamazônica, colocar serviço de ambulância, reboque, iluminação, tal. Quem quiser constrói isso por conta própria e depois pode botar um posto de pedágio ali no meio para se remunerar. Sabe quem vai aparecer nessa licitação? Ninguém. Ninguém é maluco de investir milhões e milhões de reais, vai ser uma obra caríssima, para colocar um posto de pedágio, vai fazer as contas, o pedágio vai ter que ser R$20. Ninguém vai utilizar. Então o risco do negócio é altíssimo.
Ninguém vai entrar nesse negócio sozinho. Mas a União quer isso, não quer? Quer. Então a União vai entrar um pouco a empresa privada. Vai chamar as empresas, olha só, vamos fazer um regime de PPP. Eu, União, vou entrar com uma parte e as empresas privadas, quem vencer a licitação, vai entrar com outra parte. Então você vai entrar com X e esse X você pode botar um posto de pedágio ali no meio para cobrar o pedágio para recuperar aquilo que você está investindo. Porque o resto eu vou colocar. Então, mais ou menos vai dizer, ó, você pode botar um posto de pedágio, vai cobrar quanto? Vai ser R$5? R$5 tudo bem. E aí, para cada pessoa que passar lá e pagar R$5, eu, União, boto mais tanto para compensar e eu vou fazer obras e tal. Opa! Então, na PPP, o poder público vai entrar com dinheiro, diferente da concessão comum. Então, a diferença é essa. A concessão comum, que é regida pela Lei 8987, não há dinheiro público. O investimento é feito todo pela empresa privada que depois vai se remunerar pelas tarifas. A concessão da PPP é aquela quando há dinheiro público envolvido. Tem que ter, porque a iniciativa privada não vai entrar sozinha. Então, existe dinheiro público. E existem duas espécies de PPP, a concessão patrocinada e a concessão administrativa. Essa concessão patrocinada é a mais comum, que é exatamente o exemplo que eu dei da concessão da Transamazônica. Porque lá existe dinheiro público e existe dinheiro privado que será recuperado depois pela empresa a partir da tarifa paga pelo usuário. Então existe dinheiro público e existe dinheiro privado. Esse dinheiro privado a empresa vai recuperar de volta cobrando tarifa, cobrando pedágio no caso da concessão. É a mais comum. Mas o que é a concessão, chamada concessão administrativa? É aquela onde o particular não vai entrar com dinheiro nenhum simplesmente pelo fato de que ele não vai poder recuperar nada porque ele não vai poder cobrar tarifa nenhuma do usuário. Porque são serviços que têm que ser prestados para os usuários de graça. É o que vem acontecendo com a saúde pública. Vamos fazer uma PPP de um hospital público. Vou escolher uma empresa para administrar um hospital público, ok? Ok. Aquela empresa privada que vai administrar um hospital público, ela pode cobrar das pessoas que forem atendidas no hospital público? Não, porque o atendimento é de graça. Então, nesse caso, o que vai acontecer? A administração é que vai entrar com o dinheiro todo. A administração vai fazer uma concorrência para escolher uma empresa para administrar o hospital público. Venceu a licitação a empresa X. Vamos assinar um contrato de concessão com a empresa X, né? Concorrência, concessão, contrato. Essa empresa X vai administrar o hospital, vai fazer compra, vai comprar remédio, vai pagar os médicos, vai controlar tudo direitinho para não ter desvio. E aí depois, para cada pessoa que for atendida lá, vai ter que ter um controle, ó. Tantas pessoas foram atendidas em emergência, tantas pessoas foram operadas, foram isso, tal, vai fazer aquilo tudo, vai cobrar nada da população, porque a administração vai ter que pagar. Então, quem vai pagar pelo serviço é o poder público. Então, estão achando, né, tem prós e contras, que isso daí vai ser bom, porque o poder público vai pagar a empresa privada, controlar os gastos direitinho, não vai ter desvio de dinheiro, como tem facilmente nos hospitais públicos. A gente está acompanhando isso aí no Fantástico direto, né? Você está vendo aí no Fantástico que em um hospital público, né, o pessoal vai lá e o hospital público libera uma prótese para uma pessoa botar no joelho, mas saem 500 próteses lá do almoxarifado. Cadê as 500 próteses? 10 foram colocadas em pacientes. Cadê os outros 490? Ninguém sabe, ninguém viu. Não está vendo isso no Fantástico? Não tem controle. Não tem controle porque tem uma máfia instalada ali dentro. Das empresas que... Bom, enfim.
Entende-se que se for uma empresa privada, isso não vai acontecer. Porque a empresa privada, ela vai receber um valor tabelado pelo poder público. Se a empresa privada perder próteses, vai tomar prejuízo. Será que vai? Será que vai ter desvio? Não sei. A ideia, né, as pessoas acham também que só existe desvio no serviço público, o que não é verdade, né? Existe desvio em empresa privada também, aos montes. Enfim, isso que é a concessão da PPP, que tem dinheiro público envolvido. Na concessão patrocinada existe dinheiro público e privado. Na concessão administrativa só existe dinheiro público, nada de dinheiro privado, porque a empresa privada não pode se remunerar. É isso. E, para acabar, só para vocês saberem o que é um consórcio público. Também não vamos entrar nos detalhes, isso é mais profundo, mas para tribunais não deve nem perguntar nada sobre isso. Só para você, né, ouviu falar num consórcio público. O que é consórcio público? O que é consórcio? A palavra consórcio é reunião de pessoas. Daí é que vem consórcio de automóveis. Ah, eu vou entrar num consórcio de automóveis. Tá, o que é o consórcio de automóveis? É uma reunião de pessoas, é um grupo de 50 pessoas. E aí você paga lá, todo mundo paga. Naquele mês o consórcio compra um carro e sai para uma pessoa. No outro mês todo mundo paga, o grupo paga, compra outro carro. Ao final de 50 meses, cada um vai ter o seu carro. Então você nem sabe o que significa a palavra consórcio de veículos. Consórcio é reunião de pessoas que pagam mensalmente junto aquele grupo para comprar o tal do veículo. Consórcio é reunião de pessoas. Então, o que é um consórcio público? É reunião de pessoas públicas. Consórcio público é uma reunião de entes federados para prestar um serviço público. A ideia é basicamente a seguinte: existem vários municípios no estado do Rio de Janeiro, existem 5 municípios limítrofes ali na região dos lagos, por exemplo, na determinada região. Então esses municípios conversam entre si e resolvem criar uma rede ampla de saúde para atender toda aquela região. Então, esses 5 municípios vão conversar e vão criar uma pessoa jurídica que ficará responsável por prestar o serviço público de saúde em toda essa região. E aí vamos ver, o município A vai entrar com dinheiro, o município B vai entrar com ambulância, o município C vai entrar com os hospitais, o município D vai entrar com servidores, o município E vai entrar com não sei o quê. Vamos ver o que cada um vai entrar nesse consórcio, cada um, e aí será criada uma pessoa jurídica responsável por administrar esse serviço de saúde em toda a região. É isso que é o consórcio público. E aí a lei fala que essa pessoa jurídica que será criada pelos municípios, essa pessoa jurídica, ela poderá ter personalidade jurídica de direito público ou de direito privado. Lembra? Pessoa de direito público, pessoa de direito privado. Se esse consórcio tiver personalidade jurídica de direito público, esse consórcio será uma espécie de autarquia, será uma associação pública. Então, o que é associação pública? É a autarquia formada pela reunião de entes federados para prestar aquele serviço público. Então, o consórcio público com personalidade jurídica de direito público é uma autarquia. Se ele tiver personalidade jurídica de direito privado, não será autarquia, será uma empresa privada, que vai prestar o serviço para todos os municípios. Ok? Acho que está de bom tamanho, está até demais, só para você ouvir. O que é consórcio público? Então, interessa aqui porque o consórcio público é uma reunião de entes federados
que se consorciam, que se reúnem para prestar um serviço público de forma mais ampla a todos os usuários daquela região. É isso. Tá legal, gente? Beleza. Vamos ficar por aqui e aí na próxima aula vamos fazer as questõezinhas sobre serviços públicos. Até daqui a pouco.